Fala, turma, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rede Consultoria, né, do Redcast. Hoje a gente está aqui, né, Moisés, com pessoas extremamente importantes, que foram importantes e são importantes na nossa história. A gente vai estar tratando aqui sobre um tema fundamental, né, Moisés? Exato. Pessoal, é muito bom estar aqui participando de mais um episódio. Como o Léo falou, estamos com dois ilustres convidados. E a gente estava conversando um pouco antes dessa gravação. A gente estava falando que Ana representa, e aí eu vou passar a palavra para vocês, mas Ana representa o nosso início lá atrás, como que o papel da liderança, né, conseguiu transformar a nossa vida e fazer talvez o que a rede é hoje, né? E o pastor Edson, de uma forma mais atual, né? E a gente conversa muito, pastor. Léo fala muito do senhor também, como que ele olha para o senhor como exemplo de liderança, e eu tenho percebido inclusive nele em relação à turma. Então é algo que aconteceu lá atrás, né, com a Ana, que deu esse pontapé, e é algo que hoje tem nos ensinado a conduzir o processo de liderança dentro da nossa empresa. E eu gostaria de passar a palavra para vocês. Sejam bem-vindos, é muito bom ter vocês aqui conosco nesse projeto da rede. A gente está tratando aqui, né, sobre vários problemas de gestão para ajudar a nossa audiência, os empreendedores, os empresários que são nossos clientes, aqueles que vão ser ainda, os que não vão também, né, a entender um pouco mais sobre como destravar esse processo do crescimento. É uma honra gigante. Obrigado de verdade pelo sim de vocês. É muito bom ter vocês aqui conosco na mesa. Pastor, quer iniciar? Pode começar, Ana. Bom, gente, é um prazer estar aqui com vocês, Moisés, com Léo, né? Léo é Leonardo, tá? Com o pastor Edson. Edson. Isso, né? E eu acho que aqui é um momento de registro de uma trajetória em que já fica uma lição, né? Não se tem limites para alguém que deseja. Então, o querer fazer é primeiro, né? Uma primeira lição para os líderes. Então, assim, na hora que a gente colocar, não posso, não dá, vai buscando justificativas, a gente vai encontrar. Então, aqui os meninos, tanto Moisés quanto Léo, que foram meus alunos lá no início, chegaram para mim, me lançando, dizendo assim, olha, eu quero. Eu digo, vocês querem? Aí a gente vai constatar o que realmente eles queriam. Eles quiseram, estão aqui hoje, nesse momento, assim, muito prazeroso. Eu estou muito feliz, né? Por estar com eles aqui falando um pouco dessa trajetória de crescimento e mais do que o crescimento, de uma prospecção que começou em 2019 e sem sombra de dúvida, gente, vai ressignificar aí essa oferta de serviços pelo país afora, e esses meninos vão estar daqui a 10 anos, vocês não tenham dúvida, em um outro patamar. Então, gente, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado, Ana. Bem, é uma satisfação enorme estar aqui também, prestigiando o podcast, e você, Léo, né, que tenho o prazer já de conhecer há algum tempo, né? E estávamos caminhando junto agora mais recentemente. E como você muito bem colocou, Ana, eu costumo dizer aqui nas reuniões de liderança aqui da igreja, né? E é algo que pode ser colocado em qualquer reunião, de qualquer organização. Quem quer, arruma um jeito para fazer. Quem não quer, inventa desculpa. Quem quer, vai parte para cima para tirar obstáculo, para construir pontes. Mas quem não quer, hoje tem sol demais, hoje está chovendo, está ventando muito. O cara vai inventar alguma desculpa, né? Então, essa questão realmente do querer fazer, né, do acreditar no seu sonho é fundamental, né? E você se mobilizar em busca disso. Perfeito. Só para que o nosso ouvinte entenda, né, o pastor Edson lidera aqui a The Paz Zona Sul, que é uma igreja muito relevante aqui na cidade de Natal. Ana é superintendente da Casa do Val Paiva, que tem aí uma história também belíssima, né? Duas organizações que têm feito um papel social, né? Por que não dizer, muito importante na cidade, um papel relevante. E de forma que é muito bom ter vocês aqui conosco. E a gente gostaria de ouvir um pouquinho, pastor, acho que para a nossa audiência conhecer um pouco da The Paz, os números, especialmente voltado para essa questão da liderança, né? Quantidade de liderados, de membros. A Ana também falar um pouquinho da casa, para a gente entender, a audiência entender realmente com quem a gente está trazendo aqui, está sendo convidado para falar com a gente, bater esse papo. Tá bom. Então, eu sou Edson, meu nome é Edson Moreira, né? Sou casado, tenho 3 filhos. E, na verdade, eu sou um pastor bivocacionado, né? Que, na verdade, eu sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? Numa área, assim, bem diferente de teologia, que é ciência da computação. Próximo ano, completo 25 anos como professor, né? Então,
fui graduado em ciência da computação e tenho mestrado e doutorado na área de sistemas distribuídos, redes de computadores, assim. Atualmente, eu sou o vice-diretor do Núcleo de Redes Avançadas da universidade. Entre outras coisas, quem opera a rede Gigametrópole, né, aqui na região metropolitana. Então, basicamente, 50% das escolas estaduais, né, daqui da região metropolitana são conectadas a essa rede. As municipais aqui de Natal, de Parnamirim, Macaíba, então são quase 350 escolas conectadas, além de postos de saúde, delegacias, etc. Então, na vida profissional, né, a minha área de trabalho e liderança é muito ligada à rede de computadores, né? Hoje, faço mais a parte de gestão técnica, né? Não sou mais tão mão na massa, né, de estar configurando servidores e fazendo visitas em campo e tal, né? Ao longo do tempo, as equipes vão crescendo e a gente vai migrando do operacional para o tático, estratégico, né? Então, hoje a gente está mais nessa área estratégica mesmo. E sou pastor também, né? Esse ano eu completo 20 anos, né, como pastor. Aliás, Léo, você me viu na primeira igreja, né? Você era um boyzinho. Você era um boyzinho na época, né? E a gente se reencontrou agora. E especificamente aqui da Defaz Zona Sul, é um trabalho que a gente vem fazendo há 10 anos. A gente começou numa garagem, lá em Cidade Verde, por trás do Colégio Contemporâneo. Éramos 3 famílias, né? Mas, e aí eu já vou aproveitar para falar um pouco de visão, né? E quando a gente começou com uma visão. Assim. Então, bem, como igreja trata-se de algo espiritual, né? Então ela envolve uma questão de fé, né? E eu tive uma visão, né? Eu vi claramente algo que Deus me mostrou acerca de um grande trabalho aqui na região sul de Natal. Então, basicamente, eu tive essa visão de onde era para chegar. E aí a gente se mobilizou no primeiro passo, né? Quem é que está comigo aqui? Tem uma família, tem 2 famílias, estão dentro, vamos começar? Vamos. Fomos para uma garagem cedida, a gente não tinha nada. Né? Recurso zero ali. Recurso zero. Né? O recurso que a gente tinha era uma visão e fé. E vontade de trabalhar. Porque se você tem a visão, mas não tem vontade de trabalhar, ou você é alguém que não se mobiliza para aquilo, se você não dá o primeiro passo, você não vai chegar em canto nenhum. Então, você tem que dar o primeiro passo, né? E o primeiro passo a gente deu por fé. Eu acho que muitos empreendedores, na verdade, eu acho que fazem um pouco disso, né? Ainda que você faça estudos, ainda que você faça levantamentos mercadológicos, etc., mas, no fundo, você tem que acreditar que aquilo vai funcionar. Uma chamazinha que tem lá dentro. A chama que tem lá dentro, exatamente. Então, hoje, né, a gente está com 9 anos, né? Esse nós estamos na terceira localização. A gente já fez 2 mudanças de prédio. Quer dizer, da garagem a gente foi para o primeiro prédio, agora a gente está no segundo prédio. Hoje nós temos cerca de 3.000 pessoas frequentando a igreja, de crianças a os senhores mais idosos, né, senhoras mais idosas. E se a gente pensar em termos de... vou tentar fazer um comparativo aqui entre igreja e empresa, né? Não tem nada a ver. Né? Eu não São organizações, pastor. Eu não sou o tipo de pessoa que acredita nessa visão igreja e empresa. A gente lida aqui com igreja família, igreja rebanho, tá? Mas é uma organização, né? Então, se a gente pensar em termos de organização, eu diria que nós teríamos uma grande organização, porque em termos de pessoas diretamente envolvidas, trabalhando voluntariamente nas mais diferentes ações da igreja, hoje a gente tem em torno de 600 a 700 pessoas. Então, é uma empresa com 700 funcionários, né? Já é uma empresa de grande porte, né? Aí o detalhe é que aqui todos são voluntários. Né? Então, você tem que mobilizar, você tem que inspirar a pessoa. Né? Então, a gente faz ação social. O ano passado, a gente arrecadou cerca de 30 toneladas de alimentos.
né? Então, todos os meses a gente tem regularmente cerca de 100, 120 famílias que são cuidadas pela nossa ação social. A gente tem um time de médicos, de enfermeiros, de psicólogos que atuam voluntariamente, né? A gente faz, às vezes, ações no interior do estado, né? E a gente leva o que é necessário, enfim, o que a gente consegue mobilizar de recursos. Legal. Perfeito, E Ana, fala um pouquinho para a gente sobre a casa. Falar. Bom, pessoal, a Casa do Valpaiva, eu cheguei na Casa do Valpaiva há 3 anos, né, para profissionalizar a instituição. Eu sou muito multifacetada. Eu transito também assim no mercado, né, como consultora, mas sou professora. Eu realmente tenho um espírito de docência ou de construir isso na minha gestão, né? Eu sou gestora, mas eu realmente consigo trazer essa didática da construção com toda a equipe. E na Casa do Valpaiva, a gente chegou lá, né? Uma instituição que já tem 27 anos no estado, atuando no acolhimento de crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Então, a gente atende os meninos que chegam diagnosticados de 0 a 18, mas o tratamento gira em torno de 5 anos, então eles ficam com a gente até na fase adulta, né? E a casa, ela é uma instituição do Rio Grande do Norte que teve a conquista de ser a melhor ONG do Brasil em 2018. Né? Então, assim, de fato, é uma instituição do terceiro setor sem fins econômicos que atua com muita propriedade na gestão, com muito cuidado, com muita eficiência, com base em indicadores. Nós temos metas, nós temos todos, né? Apesar de não ter a finalidade lucrativa ou econômica, mas a sua gestão ela é toda profissionalizada. Hoje nós temos 85 colaboradores que são seletistas, nós temos diversos prestadores de serviço através de projetos que são com parceiros e nós temos 50 voluntários, né? Que assim como na igreja também são pessoas que aí são voluntários, também de acordo com a lei, porque só pode ser voluntário 8 horas por semana, então a gente tem todo esse cuidado para não gerar vínculos, porque às vezes o desejo ultrapassa, mas como nós somos empresa, a gente tem todo esse cuidado para não extrapolar os limites legais, né? Em relação a resultados, é um trabalho lindo. A gente atua em 5 diretrizes estratégicas. A primeira é saúde e assistência social, que é a diretriz estratégica com maior escopo, com maior robustez de serviços. Né? Então, a gente tem todo atendimento de apoio complementar, porque nós não somos hospital. Então, a gente atende, primeiro, hospedando. Nosso paciente chega lá e se hospeda. O tratamento é muito longo. Então, ele chega na casa, a gente fica lá, nós temos 38 que não são leitos, mas são apartamentos, que vem o paciente, que é criança, obrigatoriamente acompanhado por um responsável, geralmente a mãe, mas em alguns casos o pai ou um primo, avô, enfim. E ficam hospedados. Então, tem toda uma rede de hotelaria, check-in, check-out, pernoite, day use. Então, nós temos serviço, processo de hotelaria, né? Que é na assistência social. Toda a parte de UAN, né, que é a alimentação. Então, nós temos toda a unidade de alimentação nutricional, que temos comensais. Esses hóspedes, eles se alimentam 6 alimentações por dia. Então, a gente fornece, isso tudo é gratuito. E aí lá ele tem assistência de psicólogos, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, né, dentistas e assistentes sociais. Então, essa linha da saúde e da assistência social, ela é acobertada nessa diretriz estratégica. Nós distribuímos em 2021, 75 toneladas de alimentos, porque a gente distribui obrigatoriamente uma cesta, né, com 30 quilos de alimento, é padrão, não pode ser menos nem mais, é para todas as famílias. Hoje a gente tem 339 crianças sendo assistidas ativamente e ao longo desses 27 anos foram 1.700 pacientes. Né? Temos um trabalho na área de saúde, que é um trabalho importantíssimo, que é a questão do diagnóstico precoce. Porque é nosso grande desafio. Nossas crianças chegam já em fase muito tardia do tratamento. Então, o êxito de cura, de acordo com os dados científicos, é de até 80%. Mas a gente tem uma perda de 80%. Então, na verdade, a gente só consegue 20%. Porque
porque quando eles chegam, então a gente tem todo um trabalho de capacitação nos interiores do estado, formando aquele pessoal da saúde da atenção primária, Sim. médicos, técnicos de enfermagem, enfermeiros, fisioterapeutas, enfim, toda a equipe lá daqui, para eles terem a sensibilidade, porque às vezes o que muda é o querer. Porque os sintomas é uma gripe que pode, mas se for persistente, coloque o radar do câncer. Falar sobre câncer não é fácil, mas é necessário para a gente reverter em vidas. Desculpa a pergunta, até ele interrompendo. Aí você considera que ainda é um tabu falar sobre câncer? Ainda é um estigma. É medo. Muitos têm medo. Até hoje, até quando o paciente é diagnosticado, a doença. Eu perguntei exatamente né? por isso. Eu me lembro quando eu era adolescente, né? Sei lá, uns 30, 40 anos atrás, 35 anos atrás, a esposa de uma prima do interior veio e fui hospedou lá em casa. E eu me lembro que assim, né, ele tá com aquela doença. É, a doença. Né? Então, assim, e às vezes assim, tá com C. Especialmente tá com no C, interior, né? Antes era CA, né? Especialmente Antes era no CA. interior, É, né? interior. Então, assim, lembre, nossos pacientes, 75% dos pacientes que chegam à casa do Valpaiva, eles são oriundos dos interiores. E não é um interior, quando a gente fala interior, já estou tirando a região metropolitana. Sim. É daquele grotão no sítio que está entendendo, para ele conseguir, o médico que vai na cidade dele, vai assim uma vez por mês. Sim. Tá? E para ele sair do sítio, para conseguir esse médico, que só vai, talvez, aí se também não vai. Então, assim, é uma questão de saúde pública, né? Que a gente realmente vem tentar, porque as ONGs vêm com essa lacuna, né? De tentar preencher essas lacunas do Estado. Então, assim, saindo da esfera da estratégia da saúde e assistência, tem a educação, viu? A Casa do Valpaiva é escola. É mesmo, Ana? É Não sabia. escola credenciada pela Secretaria de Educação, né, no Núcleo de Educação Especial. Então, nossas crianças que vêm fazer o tratamento em Natal, oriundas lá da sua escola de origem, elas passam a ter na casa uma escola para efetivar o seu currículo, para ter a garantia constitucional do direito da escolarização. Sim. Então, a gente atende da educação infantil até o ensino médio. Então, Uau. já é uma outra área totalmente complexa, né? E nós temos a Casa dos Ofícios, que é na geração de emprego e renda, que é trabalhar em paralelo com esses familiares, tentando desenvolver habilidades e competências que esses familiares, esse núcleo familiar, se fortaleça na cidadania, na dignidade e não fique dependente do assistencialismo, porque isso não é bom. É necessário por um período, e a gente faz isso, mas depois eles vão ter que retornar para suas casas e continuar as suas vidas. Isso meio que é até um papel de liderança, né, Ana? Porque o líder, ele tem aquele... pegando um gancho aí com o seu diálogo, e o líder, ele tem o papel de desenvolver para que ele caminhe com as próprias pernas, o liderado, né? Eu tô pegando aí desse exemplo, né? Não necessariamente existe uma relação exímia de liderança, mas tem um princípio aí por trás que o líder ele precisa... o líder precisa ter autonomia, precisa ter visão e ele não pode ficar na relação de... Nós somos interdependentes, não é isso, mas a gente tem que, né, a liderança tem que gerar a sua independência, a sua autonomia. E se gera autonomia, não tem outro caminho, é por conhecimento, gente. A gente só consegue ter autonomia e ter autoridade de liderar se soubermos com conhecimento de causa, com fundamentos práticos, mas também com fundamentos teóricos. Obrigatoriamente, o líder tem que estudar. Não basta, eu estou aqui há 20, 30, 40 anos, né? Foi meu pai, foi meu avô. Você tem que saber, porque assim, para liderar não é só o negócio. Você lidera pessoas. Não é a técnica apenas, né? Não é. Ainda mais E liderar num tempo como pessoas, nosso, né? você tem que saber como essas inter-relações, não tem como, né, Moisés? Então, é isso mesmo. Nessa formação, a gente vê isso. Então, Num tempo como o nosso, onde a palavra que... A coisa que não muda é exatamente isso, é a mudança contínua, né? Você tem que estar o tempo todo antenado, estudando, lendo, pesquisando, observando como os outros estão fazendo, a fim de que você continue sendo relevante, né? E é fantástico que vocês na apresentação já falaram que várias características de um líder, né? A ideia é que o que nos levou, na verdade, a falar sobre isso no podcast é que muitas vezes o empreendedor ele não reconhece de uma forma intencional, de uma forma proposital, o seu papel como líder no crescimento de sua empresa.
né? E isso gera uma carência enorme, né? Então, assim, a gente está há 11 anos aí nessa estrada, trabalhando com consultorias na área de processos. A gente consegue ver com muita clareza de que aquelas empresas que, após a consultoria, que prosperam de uma forma muito mais rápida, são aquelas empresas que possuem líderes acima da média. E aí vocês já falaram aí sobre autonomia, sobre a questão de visão de longo prazo. Eu queria colocar um pouco mais de lenha na fogueira aí, no sentido de perguntar a vocês quais que são, hoje, né, as características mais relevantes no papel do líder, assim, no crescimento de uma organização, no crescimento de uma empresa. Léo, eu acho que é a consciência, pô, você passando da consciência. A sua empresa é o seu espelho. Quando você quiser saber como é que está a sua liderança, e se você tiver realmente a capacidade e a humildade de fazer a leitura, olhe para a sua empresa. A sua empresa tem muitos problemas, ela está com muita questão entre os seus colaboradores, ela tem problema de grana. O problema de grana não é um problema, se não for problema de mercado, porque às vezes acontece, é um problema de liderança. Uau. Então, assim, o líder tem que ser muito consciente e muito humilde, né? Não é porque você é exímio conhecedor do business em si, do negócio em si, da técnica e daquilo que gera, digamos assim, atividade fim, que você vai ser um bom líder. Se você não tem essa característica de ter essa análise, delegue a alguém, porque sua empresa não vai prosperar, né? Então, essa consciência é importante. E eu acho que eu destaco uma outra. Todo líder, obrigatoriamente, não tem como, ele tem que entender de pessoas e de processos. Obrigatoriamente, ele tem que saber como é que ele vai constituir, compor sua equipe. Todo indivíduo tem falhas e tem virtudes. O que é que eu preciso na minha equipe? Quais são as virtudes? Quais são as habilidades? Nessa área, eu preciso, assim, então, destaca as pessoas com essas habilidades. Então, essa composição, para o líder fazer isso, ele tem que ter realmente um olhar muito sensível para o outro, né? E mais do que a descrição, Ana, né, da vaga, do cargo, eu acho que essa sensibilidade do líder de conseguir enxergar o que muitas vezes outras pessoas não veem, né? Olhar ali aquela pessoa e ler aquela pessoa. E tem uma outra coisa, né, que eu acredito que é bastante significativo, é a capacidade do líder em comunicar a sua visão. A capacidade de comunicação, eu penso que é uma das coisas mais importantes, porque às vezes você tem uma boa ideia, você tem uma visão incrível, mas você não consegue comunicar. Exemplos, pastor. Tá? Fantástico. Eu achei muito boa a sua fala. Como é que o outro vai entender o que você quer, vai captar quais são os caminhos que precisam ser escolhidos se você não transmite com clareza? Então, a questão da capacidade de comunicação e de ser preciso naquilo que você está pedindo, ela é fundamental para o sucesso de qualquer projeto, né? Então, aliado ao que a professora Ana colocou, eu acrescentaria esse aspecto da comunicação. Então, você tem o empreendedor, né, o diretor, o pastor, enfim, o líder da organização, seja em que nível ele estiver. Cara, tenho aqui a visão, sei o que é que eu quero, beleza, como é que eu transmito isso? Então, e isso tem que ser algo intencional, você não pode improvisar, porque na hora que você vai improvisar, você pode esquecer detalhes importantes, você pode trocar sinais e passar mensagens dúbias. Então, é algo que realmente você tem que parar. Tem que se preparar. Planejar. Né? Exatamente. Tem que se preparar. Tem que se preparar. E aí você, cara, como é que eu vou transmitir isso? Você organiza a forma como você vai comunicar aquilo. Sim. Então, tem que ter dependendo do projeto, dependendo de qual é aí a visão, você tem que estabelecer o que é que eu comunico agora, de imediato, o que é que eu comunico daqui a algum tempo, o que é que eu comunico lá na frente. Então, o líder, a visão, eu acho que, bem, eu não sou especialista em administração, embora goste bastante da área. Está à frente aí de uma organização com 700 voluntários. Pois é, mas assim, a visão já fala um pouco de futuro, né? De onde você quer chegar, então... Se você tem a visão e sabe onde quer chegar daqui a
bem, aí antes a gente falava 5 anos, 10 anos, eu estou É. diminuindo cada vez mais. 3 meses. 3 Eu meses. estou falando 3 anos agora. 3 anos é um longuíssimo prazo hoje, né? Hoje 3 anos já é bastante tempo, né? Aí você, cara, onde é que eu quero chegar daqui a 3 anos? Aqui, tá. Então, quais são as etapas, as fases que eu tenho? O que é que eu tenho que comunicar aqui, ali, acolá, né? Enfim. Só para entender aqui, vocês falaram muito de visão aí, né? O que vocês acham que seria mais importante? Porque o líder, ele vem com a visão, como o senhor falou até da própria trajetória da igreja, vem com a visão, acho que o caso do Valpaiva também teve a visão lá atrás. Na hora de escolher esses liderados, essas pessoas que vão estar com ele no projeto, né? Com o líder. É interessante que o liderado ele já venha com algum sinal de que existe um casamento sinergia, desse né? projeto, ou o líder ele pode desenvolver isso ao longo do tempo? Moisés e Léo, assim, hoje em dia são os termos novos, né? Se Sim. fala muito em soft skills e hard skills, né? E a ideia é que as empresas, elas observem cada vez mais o comportamento, porque você pode desenvolver um líder. Você vai destacar, você tem na sua equipe alguém de destaque, que está evoluindo, que, poxa, está, né? Mas observe se ele tem uma capacidade de deslocamento no comportamento, porque a Sim. técnica a gente se desenvolve rapidamente. Né? Então, o que for técnico, você consegue desenvolver. Mas se o comportamento, porque para um líder, essa inspiração, ele é inspiração, ele engaja, Liderar ele é inspirar, envolve, né? inspirar, né? Ele vai trazendo, a equipe vai se envolvendo no projeto, na ideia de forma tal que vocês, como é que aconteceu isso? Você não sabe que como é que você conseguiu tanto com tão Sim. poucas mãos. Porque houve uma liderança de envolver todas essas poucas mãos que tinha em função da visão, do objetivo, Sim. daquilo que estava estabelecido. Então, essa capacidade do líder escolher pessoas que possam ter esses soft skills, né? essas habilidades comportamentais de inspirar, de envolver, de honestidade, de ética, de que as pessoas que gerem confiança nos demais da equipe, é fundamental. E você também delegar e ter confiança. É uma relação de confiança muito elevada entre líderes e liderados, né, em qualquer nível estratégico, tático e operacional. Então, eu acho que pode desenvolver, sim, mas cuidado. Nem tudo. Tem coisas que não Já tem né, que vir pronto, né? tem que ter. A gente Porque não dá vivencia- para desenvolver. A gente vivencia isso muito, Ana e o pastor, na própria rede, né? Hoje nós temos uma equipe razoavelmente, comparada a anos anteriores, né? Estamos com uma equipe de 12 e nós estamos pra agora 24, expandindo né? para Dobra, né? 24 pessoas. Então, Que beleza. diante disso aí, desse cenário, ainda mais vocês, durante essa trajetória, a Ana tá lá com 80, o pastor tá com 700, mas lá atrás, certamente vocês já gerenciaram, já lideraram equipes menores, né? Quais são os desafios daquelas equipes? São equipes menores que demandam talvez menos desenvolvimento, mas tem outros tipos de desafios, né? E quando chega para um número maior de pessoas, né? Especialmente agora, tá dobrando de tamanho. Para nós é uma equipe alta ainda, é grande já, né? Amanhã pode ser 100, 200, que serão outros desafios. Então, para aquele empresário que está nos ouvindo, que ele tem vários tipos de grupos, né, de liderados, o que é que vocês falariam para eles dos desafios e como eles resolveriam isso através da experiência Cara, eu de acho vocês? que tem uma coisa bem interessante na sua pergunta. E aqui eu acho que a liderança numa igreja ela vai se distinguir da liderança Certo. de uma empresa, de uma associação, uma fundação, que seja. É que na empresa, quando a gente vai fazer uma contratação, a gente já faz uma seleção, a gente já faz uma escolha, com base no currículo, com base na entrevista, né? Enfim. Mas na igreja, a gente não escolhe ovelha. Sim. Na igreja, as pessoas que a gente tem são as que chegam, né? Então, ela exige da liderança uma sensibilidade real. Ela não pode ser uma sensibilidade disfarçada, que ela mecânica, né? identificada ali numa entrevista, né? Tem que ser verdadeira. Não, aí realmente eu acho que quando a gente pensa na igreja, aí a coisa estreita. Sim. Estreita, né? Eu lembro bem na primeira igreja que eu dirigi, que era uma igreja
pequena, lá no Parque do Horto, né, Léo? A gente tinha ali, quando eu cheguei lá, a igreja tinha umas 20 pessoas, né, umas 20 e poucas pessoas. E eu cheguei, a igreja já existia, né? Eu substituí um outro colega. E foi a minha primeira igreja. Eu cheguei assim, sabe aquele seu primeiro trabalho que você chega cheio de vontade, cheio de gás, né? Imagina eu chegando lá, 30 anos de idade, né? Cheio de vigor, etc, etc, etc. E aí, nos primeiros meses, eu percebi que eu tinha que desacelerar. Por quê? Porque o público que eu encontrei era um público, como chamamos na igreja, de novos convertidos, de pessoas novas na fé, né? Que tinha muitas características, tinha muito conhecimento que eles não tinham. Então, eu tive que rever as minhas prioridades, né? Aquilo que eu achava que era importante logo naquele início, eu digo, opa, não é por aqui. Porque se eu insistir aqui, vai dar errado. Né? Se eu insistir nessa linha, eu comecei, vai dar errado. Então, eu revi a minha programação e aí, só pegando o gancho da tua fala, eu investi muito, Léo não vai lembrar, mas eu investi muito em ensino. A gente tinha programação de 3 vezes reunião na igreja e eu criei um quarto dia. Além da terça, da quinta e do domingo, eu também digo, cara, na quarta-feira eu estou aqui com vocês. E aí, toda quarta-feira, eu fui durante 6 meses, 8 meses. Eu quero ensinar para vocês as doutrinas X, Y, Z. E aí, eu investi bastante naquele primeiro ano na formação das pessoas. O desenvolvimento das pessoas. O desenvolvimento das pessoas. E por providência, né, eu fiquei um segundo ano naquela igreja, aí eu já pude puxar algumas das ideias que eu tinha para aplicar. Já evoluiu. O número aumentou. O número aumentou, já né? E eu passei 3 anos naquela igreja e quando eu saí de lá, eu acho que tinha lá umas 100 e tantas pessoas, um pessoal extremamente motivado, extremamente entrosados, cresceram bastante enquanto pessoas, enquanto famílias. Né? Foi uma nova pegada aí, não nova pegada, exatamente. E a liderança ele tem esse poder, né? De certa forma, de inspirar, Nossa, de dar perspectiva até. É quem né? dá o tom, É né? quem dá o tom, né? É quem dá o tom. Mas eu acho, pastor, que não é só porque é igreja, não. Eu acho que essa sensibilidade você tem que entender, essa constituição. Então, assim, aos empresários que estão lá com equipes de pequeno porte, né? 5, 3 pessoas, como é a característica de muitas empresas. Gente, eu acho que com uma equipe pequena, né? Com você ali tentando, às vezes é uma empresa que está iniciando ou uma empresa já mais antiga, não tem como essas pessoas, que são 3, estarem super engajadas. Então, assim, eu acho que é fundamental você saber escolher essa equipe. Ter pessoas engajadas, porque senão você vai patinar e vai morrer. Moisés, infelizmente isso. Liderar é fazer né? discípulos, né? Exatamente. Mas aí, em termos de desafios, de uma equipe pequena, né, que o senhor tinha lá, e uma equipe grande hoje com 700, né? O empresário hoje que ele tem 700. Quais são os desafios que ele tem, assim, quais as habilidades que ele precisa desenvolver para liderar 700 pessoas? Para você liderar 5 é você liderando. Então, basta, digamos assim, se você tiver habilidade de líder, você consegue mobilizar, gerenciar, impulsionar, reduzir, retrair, avante com a equipe pequena. Numa equipe grande, você tem que ter já os seus discípulos, digamos assim, né? Indo para uma linguagem mais da religião. Então, assim, você tem que ter outros líderes, porque que façam e que propaguem, que repliquem a mesma ideia e que tenham as mesmas características que o tipo de liderança que a sua organização requer. Porque não dá para um só achar que centralizando tudo, porque eu conheço, na medida em que for fazendo isso, ele vai perdendo o poder de equipe e o negócio vai cair. Eu não tenho dúvida de dizer isso. Qualquer área você vai se perder no processo. E além disso, né, cada pessoa ela tem um potencial de liderança. E isso é uma coisa que a gente precisa entender. Maior, tem pessoas menor. que ela vai ter capacidade de liderar, vou chutar aqui alguns números apenas para fins didáticos, né? Digamos, ela tem capacidade de liderar 10 pessoas, uma equipe de 10. Na hora que
cara, começou a crescer aqui, vou trazer aqui 11, 12, 13. Na hora que ultrapassa o limite de liderança dela, vai começar a surgir problemas e dar erros, e ela vai voltar para o 10. Ela sempre vai gravitar em torno dos 10. 11, 12, 9, 8, pá. E isso é uma coisa muito importante, que o líder primeiro tem que se reconhecer. Uhum. Ele tem que reconhecer, cara, aqui está o meu limite. Tá, beleza. Então quer dizer que eu nunca posso crescer? Não, você pode crescer. Agora, você precisa entender que você vai ter que ter líderes junto de você. Você não consegue crescer só. E, pastor, o senhor falou que não entendia de gestão, mas isso aí, no linguajar técnico, chama amplitude de controle, né? É a quantidade, a capacidade que um líder consegue liderar de uma forma efetiva, sem perder controle, sem perder na essa igreja tração. é algo que eu aplico o tempo todo aqui na igreja, né? Então, à medida que a gente vai... A gente não recusa a ovelha, claro. Diz que chegou, e a gente está aqui para cuidar, para tratar, né? E desenvolver o potencial dela, inspirar, né? Estimulá-las a servir de alguma forma, né? De acordo com a habilidade dela, com a competência, etc. E a gente precisa ficar atento a esses potenciais de liderança. Tá? Então, isso é algo que tem que ser intencional. Isso não vai acontecer espontaneamente. E essa pergunta que Moisés fez, ela suscita uma dor muito forte da classe empresarial nesse nicho que nós atendemos, que é essa transição, sabe? É difícil, é complicado. Ele inicia ali muitas vezes um negócio por uma questão de subsistência ou por uma oportunidade, né? E começa a empreender, a coisa naturalmente ela começa quando você tem um mínimo de zelo. A gente costuma dizer que acontece, a coisa flui, né? A empresa começa a prosperar, começa a crescer e aí vem novos desafios. Existe, e era um ponto que eu queria tocar com vocês, essa questão do desenvolvimento de uma nova equipe de líderes para conseguir fazer. Não é fácil. E eu vejo, o senhor falou, pastor, sobre a primeira igreja, aquele trabalho do investimento, de estar toda quarta-feira. Muitas vezes essa falta de clareza é que falta no empreendedor, sabe? É de, tipo assim, muitas vezes esperar, a gente vê muitos empreendedores reclamando de que... Cara, a visão, Léo, a visão é a coisa assim que a gente reputa super importante, né? Porque se você não sabe onde quer chegar, não sabe que caminhos escolher, não vai decidir acertadamente, né? Talvez vá acertar algumas coisas e errar muito. Uhum. Mas você entender que não é capaz de chegar lá sozinho. Fantástico. Tá? Você precisa entender. Vai chegar pessoas, e é bom que isso aconteça, que sejam melhores do que você. Né? Você precisa aprender a delegar as coisas. Né? E muitas vezes, quando a gente começa, né, e a gente começa dentro de um padrão, dentro de uma pegada, e muitas vezes a gente fica tão apegado àquele operacional que a gente não quer largar aquilo. E às vezes a gente coloca alguém, mas não larga. E perde a capacidade de ver mais adiante. E aí, só que a empresa, a organização, a igreja está crescendo, mas você está preso num detalhe que outra pessoa já podia estar tocando, talvez até melhor do que você. Eu tenho uma coisa comigo. Normalmente melhor, né? Normalmente é melhor. Eu tenho uma coisa comigo aqui, é um insight meu, deve ter, alguém já deve ter escrito sobre isso, né? Se vocês não souberem que tem, eu escrevo. Eu vou tentar, né? Mas toda vida que tiver alguém que sabe fazer algo igual ou melhor do que você, tá na hora de você delegar para ele. Eu acho que o que, né, e o pastor falou, eu acho que a primeira coisa para você empresário, né, para quem trabalha seu ego. Porque quando a gente deixa o ego tomar conta do nosso ser, e nós todos temos um ego, não é, pastor? A gente fala muito de orgulho na igreja. Isso, o ego que alimenta orgulho, que alimenta vaidade, então você já perde a sua capacidade de liderança. Então, quando você trabalha o seu ego de forma que você pode compor uma equipe e o seu liderado pode ser melhor do que você, mas não
destitui a sua autonomia de liderança pelo tempo, Sim. pela vivência, pela forma do, Experiência. né, do conjunto. Então, em alguns setores, você pode ter alguém melhor, que faça melhor, porque você não tem que ser bom em tudo, não dá para ser bom em tudo. Acho que, na verdade, é até Né? melhor que isso aconteça, né? Buscar mas a pessoas que gente- sejam melhores para E o agregar. exercício do desapego. Depois você trabalhar o ego, né, que você diminui, desinfla, Aham. né? O pavão se foi, você acha que tem hora que você é galo ou galinha, enfim. Aí você vai trabalhar na perspectiva de que você vai desapegar. Sua empresa vai funcionar. Você vai ficar bem com pessoas que fazem bem, porque você escolheu bem, porque você as está inspirando, porque você está monitorando. Por isso que eu falo pessoas e processos. Porque quando... como é que eu compro? Eu compro uma caneta. Meu orçamento é de R$100 mensais. É de R$100 mensais? Como é que você gasta ele? Você já definiu que você vai gastar R$10 em vestuário, que R$20 é para contas fixas? Fica tranquilo. Não importa o tamanho do orçamento. Se você já tem isso delineado, fica muito mais fácil você delegar. Né? Não é porque você tem a caneta lá para assinar lá todos, fazer os PIX, que você vai controlar a sua empresa. Às vezes você está restringindo a capacidade da sua empresa de avançar pelo ego e pela incapacidade de descentralizar suas ações, porque você quer ter o poder na mão. Às vezes é até uma insegurança, né, do líder, tem certo receio, às vezes, de delegar ou de descentralizar de uma forma definitiva determinada função. Aí eu faço isso há tanto tempo e realmente deve fazer, né, porque se a empresa está andando, está prosperando, é porque isso é verdade. Mas o empresário pode acabar sendo principal trava do crescimento da empresa, né? A partir do momento que ele realmente se apega. Eu acho que tem duas vertentes assim muito fortes em relação a isso, né? Primeiro, uma questão prática, porque do executivo da empresa, estagiário, todo mundo tem 24 horas no dia. Então, se ele passa boa parte do tempo, e até um bom drive aí para o ouvinte que está fazer essa reflexão, né? Se você passa boa parte do tempo realizando atividades operacionais do seu negócio, é sinal de que você tem algum problema Tem um em problema grave. liderança. E outro aspecto, acho que é muito prejudicial é a perda da visão de longo prazo. Porque quando ele está ali, sabe, preso no operacional, ele simplesmente não consegue se conectar com outras realidades, não perceber. consegue ver o sol nascer. Se você não consegue ver o sol nascer, curtir um pouco, né, desse, e também não tem lá um sunset lá para ver o pôr do sol, gente, tem alguma coisa errada. Porque não tem tempo. Porque essa história de não ter tempo e achar que isso é uma coisa bacana, que isso traduz um trabalho árduo, não. Assim, de forma rotineira, isso não é um bom indicativo. Sim. E para aqueles empresários que... tem aqueles que... A gente falou sobre vaidade, né? Que, poxa, eu sei fazer e tal. Mas e para aqueles que pensam ao contrário, né? Que pensam, será que eu sou um líder? Eu não me considero um líder, mas eu preciso exercer esse papel. Como que eles poderiam, de alguma forma, se capacitar ou se encorajar a si mesmo, né, em relação à liderança? Porque é uma habilidade que todos nós devemos ter. Como que vocês poderiam ajudar Na a nossa audiência? Se me permitem usar um conceito bíblico, Claro. Na verdade, todo ser humano ele nasceu para liderar. A premissa de governo foi algo que Deus deu ao ser humano. É tanto que qualquer pessoa, para ser um bom líder dos outros, primeiro ele tem que ser bom líder dele mesmo. Porque essa é uma premissa que foi dada a todos os homens, a premissa de governo, né? Então, se você quer ser bem-sucedido, você tem que saber governar a sua língua, governar sua audição, seus olhos, né? Você tem que saber se controlar, né? Enfim. E quando você vai para outros grupos de 2, de 3, de 5, de 10, em que você precisa dar direcionamento para outros, né? Se você não consegue governar a si mesmo, como é que você vai governar os outros? Tem uns que têm esse dom natural jamais revelado, evidenciado, né? Tem outros que, de fato, Moisés, assim, são pessoas que eles estão à frente por alguma questão, né? Porque tinham grana, porque investiram e tal, mas que não
não desenvolveram muito essa habilidade, tem até dificuldades, pastor, de se relacionar, de Sim, conversar, de dialogar, de ter um mister. Tem pessoas que Aham. têm muita dificuldade. E aí tem, gente, é formação, é desenvolvimento. Vou recomendar a rede para vocês. Né? Façam uma consultoria, mas é fato, façam uma consultoria, desenvolvam uma assessoria, provavelmente vão O fato de participar você ter por a uma habilidade ou você ter o potencial, você precisa desenvolver precisa isso, desenvolver, porque né? tem outras habilidades que às vezes as pessoas têm dificuldade mesmo Uhum. de se expressar, de se Sim. expor. Aham. Porque, veja bem, a liderança, eu digo que não tem como fazer gestão sem se expor. Tem a sensibilidade, mas tem a racionalidade. Tem a hora da decisão que muitas vezes ela é desconfortável e desagradável. E aí, às vezes, você Na tem verdade, dificuldade talvez de na enfrentar. maior parte dos Então, eu também. Então, e tem pessoas que não Zona de querem, desconforto. tem pessoas que não estão, porque elas são muito, às vezes, sensíveis e elas vão sofrer com esse tipo de atitude, entendeu? Então, eu acho que tem que desenvolver isso para Você vai contrariar descara- interesses, vai né? contrariar para descaracterizar, né? Então, assim, tomar a decisão conscientemente que aquela decisão vai desagradar, mas que ela gera um fruto, uma semeadura que é mais coletiva, que é mais ampla, que é mais de longo prazo. Então, assim, eu encorajo, façam realmente uma consultoria, vão se desenvolver, que vocês podem sim. Ler bastante. né? Ler, fazer A leitura, gente- conhecimento, é conhecimento. A né? gente vê isso muito, Ana, no reflexo de processo. Apesar de nós não termos ainda uma atuação voltada para a área de pessoas, né, corporativa, mas a gente vê que quando a gente atua em processos, isso acaba tranquilizando o líder para exercer realmente a função de liderança dele. Mas o que eu queria falar aqui realmente é que você falou de transformar o potencial em potência, né? Foi um dos pilares que a gente teve ontem com todo o nosso time, e a gente estava apresentando para eles os pilares para 2022. E um deles que nós decidimos de maneira estratégica é que nós gostaríamos de transformar o potencial do time em potência, né? E muito nesse entendimento de que sozinho a gente não consegue fazer nada. Se nós não capacitarmos, se nós não delegarmos, se não pegarmos o potencial que todos têm, né? Como falou, todos têm o potencial e transformar em potência, é aí que está o pilar realmente do crescimento, né? Então, às vezes aquele empresário que está nos ouvindo, poxa, realmente, de forma prática, o que é que eu tenho que fazer? Transformar o potencial do seu time em potência. Pegar aquelas pessoas, tem clientes nossos. Carga energética. que- Bota essa máquina para andar, né? Ele falou até que se inspira, porque a gente está, inclusive, implementando uma política de partnership, né? Que é de trazer colaboradores para tornarem-se sócios da rede. E aí, ele fez isso, ele como cliente, ele fez isso na empresa dele, né? De trazer colaboradores que já estavam com ele há muito tempo, mas Que eram líderes, né? Já Que eram mereciam líderes, ali algum reconhecimento. exerciam, mas não tinham também a contrapartida, né? E aí acho que inclusive esse é das soluções que podem ser desenvolvidas. Eu fico feliz quando eu vejo isso. Eu conheço, né? Eu tenho famílias e tal, e tem outras pessoas. Eu acho que aqui no Rio Grande do Norte tem um movimento grande de médias empresas partindo para esse tipo de solução. E assim, já tem uma gestão muito consolidada e tal, mas trazer colaboradores para se associar, né? E isso como uma estratégia de engajamento funciona muito bem, muito bem. É algo que a gente tem conseguido gerar bastante resultado, né? E assim, mas um ponto, né, Moisés, que eu acho que fica aí para o nosso ouvinte é a questão do desenvolvimento humano. Isso requer investimento, não tem como a gente fugir disso, né? Então, assim, a gente fala, Moisés ontem estava apresentando para eles, disse, olha, a política de partnership, a ideia é trazer os melhores colaboradores para sentar na mesa da sociedade. Mas, assim, a nossa ideia é que todos se desenvolvam, né? E aí o nosso papel, o líder ele precisa ter, né, essa clareza de que ele possui responsabilidade sobre o desenvolvimento do liderado e transformar isso, de certa forma, em investimento de tempo, de educação, enfim, em todos esses aspectos. Né? Ou você investe, né, estabelece lá um percentual do seu faturamento para investimento em pessoas que tenham potencial e até realmente serem energia e gerar um movimento, né, para alcançar os objetivos, ou você traz alguém de mercado já pronto, só que é caro. Sim. Então, você tem essa opção, mas aí você vai ver o que cabe, qual é o modelo, o tamanho do seu sapato, né? Qual é a modelagem que vai caber. E isso no longo prazo, Ana, eu acho que é muito danoso assim, para as empresas. Sim. Assim, até do ponto de vista pessoal mesmo, porque a gente vê líderes que
por alguma razão, não desenvolveram novos líderes, e aí, quando chega no final da sua carreira, ele já vê por uma empresa que passou por perda processual, ou seja, as pessoas que estão fazendo hoje não são as mesmas pessoas que começaram, então a coisa meio que se perde. Entra a pressão, muitas vezes. Eu não quero entrar muito aqui, mas é porque assim, eu entrei na casa do Val Paiva justamente nisso, né? Eu entrei com ela com 24 anos. Hilda é o grande líder da Durval, né? Foi o fundador, a partir de uma motivação pessoal e familiar. E ele viu, ele já tinha me cogitado há um tempo, mas eu ainda estava muito linkada na educação, e aí porque ele quer, nós temos 3 pilares, que é sucessão, né, que é o primeiro pilar, que é isso, que é um processo que a gente está agora, longevidade e sustentabilidade. Então, é nisso que você está falando. Com essa preocupação, lógico, ele está passando por um processo de desapego. Todas essas questões que a gente falou aqui, a gente está passando um processo de mudança de comportamento, de formação de equipes de líderes em nível tático, né? De ter uma operação já mapeada, já muito organizada. Mas é isso. A gente tem que realmente, porque senão a empresa morre com você. E no longo prazo não existe perpetuidade, né, dessa forma. Porque, assim, às vezes gera até uma pressão familiar, finitos, né, do empresário que quer obrigar ali o menino a assumir aquela empresa. O menino não tem talento, às vezes não quer. De todo jeito é um desastre, né? Essa questão da sucessão familiar, quando ela não é planejada, quando ela não é bem estruturada. E isso passa por um processo de desenvolvimento de líderes também, né? Então, assim, talvez perguntar para o nosso ouvinte como que vai ser o futuro da sua empresa, né? O que é que você quer para o futuro da sua empresa? Perfeito. O que é que vai depender? De repente ele disse assim, não, mas eu não quero que saia da minha família de jeito nenhum. Tranquilo lá, né? Bom, então tudo bem. Correndo o risco de, se não encontrar um líder, né, aquela empresa vir realmente a ter uma finitude muito mais breve do que ela poderia ter, dependendo do potencial. E nessa passagem, eu acho que é super importante você tentar identificar quem são aquelas pessoas que, quando estão com você na lida, os olhos dela brilham, né? Você não pode passar para alguém cujos olhos não brilham. Porque, às vezes, alguém está lá por uma outra motivação. Por um propósito errado. Né? Não, um propósito pessoal que não converge para o propósito do líder. Sim, ou da própria empresa. Talvez ela esteja lá por uma conveniência. Né? E isso é uma coisa que a geração atual ela não se aprofunda muito, né, nas relações. Então, tudo é muito rápido, tudo é muito superficial. Acontece que valores de longo prazo, cara, eles não se conquistam com um toque na tela. Valores de longo prazo só se conquista com caminhada. Ou, para usar uma expressão bíblica, cara, para ser chamado de meu amigo, tem que sentar comigo e comer 1 quilo de sal. A gente vai passar quantos anos junto para comer 1 quilo de sal? Meu pai dizia que, para ter caráter, né, caráter era uma coisa que não se constrói em bancos escolares. Ele dizia assim, quem faz a escola é o aluno, né? Não veio me dizer que a escola é ruim. E ele disse assim, nem tem prateleira de farmácia, que você não encontra esse remédio, né? Então, ou você tem ou você não tem. Então, essa questão de que... E é legítimo você ter um propósito individual, mas às vezes não converge. Não, mas aí você, como líder, você precisa identificar isso. Porque se você vai passar para alguém que não tem esse brilho nos olhos, cara, talvez o teu empreendimento ou organização não vai durar um ano. Vai desaguar do mesmo jeito, é verdade. É muito verdade, é pertinente demais essa colocação, pessoal. Cuidado para quem vocês vão... Delegar. Exatamente. A gente falou aqui sobre autonomia, sobre investimento. Gente, quais as dicas de desenvolvimento, né? É quase que uma dor universal, tá, pastor Iana, dos clientes que a gente atende, essa questão do problema da centralização. O que a gente escuta é basicamente assim, é como se o empreendedor ele tivesse escravo do próprio negócio por conta disso, sabe? Ele começa a trabalhar, as coisas começam a crescer, ele contrata ajudantes, mas não desenvolve esses novos líderes, né? Não atua, tipo assim, de uma forma intencional sobre a liderança. Então, acaba que
quando uma coisa difícil chega diante do colaborador, ele não tem autonomia para resolver. E aí recai sobre a figura do fundador, né? Então, se torna algo, a gente tem clientes que acham assim, poxa, lá, esse projeto mudou minha vida, não é só a empresa, porque agora eu tenho um tempo para sentar com meu filho, antes eu não tinha, né? Eu tenho um tempo para me dedicar ao meu casamento, que eu não tinha. Então, assim... Para ver o pôr do sol, né? Para ver o pôr do sol, né? Como a Ana colocou aí. E é exatamente por isso, né? Ou seja, não é só o processo, né? O processo a gente estrutura, monta, organiza lá, mas assim, quem executa esses processos são as pessoas, né? Então, assim, é fundamental o que vocês estão colocando aqui, né? São dicas valiosíssimas para o nosso ouvinte aí parar e pensar, poxa, como é que está essa liderança? No fundo, tudo que você falou, ele vai convergir para uma palavra, comunicação. Né? Por quê? Porque quando você faz todo o mapeamento de processos, o que você está fazendo é trazendo clareza para as pessoas sobre o que ela tem que fazer, como fazer, quanto Aonde pode vai gastar, chegar. onde vai chegar. Até onde ela pode ir. Até onde ela pode ir. Como Então, que se dá quanto essa mais decisão. claro Sim. for, significa que você está comunicando melhor onde você quer chegar. Então, essa clareza... Né? E quanto mais você trabalha isso com seus colaboradores, e quanto mais claro eles têm, isso passa uma segurança também para o cara. Sim. Porque muitas vezes os colaboradores eles não querem tomar decisões por medo. Para não ser o culpado. Para não ser o Não ir culpado. pro banco do réu. Exatamente. Né? E às vezes quem está do outro lado da mesa na liderança, às vezes também o cara Julgador. é julgador, cobra demais, faz caça às bruxas. Cobra, Então, mas meu não dá irmão, se você está treinamento, aqui e sabe que o outro lado é mão pesada, é caçador Você de não vai bruxa fazer e nunca. tal, você vai arriscar? Não vai. não. Ou Então, seja, o essa- perfil do líder também influencia totalmente nesse Porque às vezes o Totalmente. líder ele acaba cobrando algo que ele nem comunicou direito, né? Exatamente. O problema inicial é do líder. Eu Isso acho é que o fato. mais sensível para as empresas com fins lucrativos, né? E que elas não tenham vergonha de dizer que tem, porque é legítimo, Sim, claro, sim, né? claro, ter a sim. lucratividade. Qual é o lugar mais sensível de uma empresa dessa? É a gestão financeira, é a grana, é saber se ela está sendo... Então, gente, faça um bom planejamento orçamentário, comunique bem. A gestão financeira do seu recurso, ela for bem planejada, muito bem definida, olha, vai ser uma tranquilidade, tudo flui melhor. Então, a comunicação é verdade, e como eles têm mais sensível, os empresários se sensibilizam mais com a grana, comece ajustando a questão orçamentária e financeira. controlando ali, E né? o resto aí faz em segundo plano, digamos assim. E é incrível, assim, né? Isso tudo tá por trás. O pastor falou no início sobre a clareza na comunicação e isso explica também o porquê, né? Da gente explicar o porquê das coisas. Acho que quando as pessoas elas Dá passam a significado. entender o porquê que ela faz aquilo, não é simplesmente, eu faço essa atividade porque eu trabalho aqui, eu sou obrigada a isso. Não, mas você faz com um propósito, né? Então, se eu passo a olhar, né, uma organização, uma empresa, o que é que ela faz para agregar valor na vida de alguém e eu consigo comunicar ali, no caso, para o meu liderado, de que aquela atividade que ela faz, né, de que o porteiro, a pessoa que está abrindo a porta ali, que ele está contribuindo para a experiência de um usuário, para transformar a vida de alguém melhor, eu acho que isso muda o jogo, né? Porque as pessoas começam a entender de um contexto maior, né? E não Isso, fica aquela coisa Isso desconexa. tem um viés cristão extremamente. Todo trabalho é digno. Sim. Todo trabalho é digno. Todo trabalho tem um grande significado. Acho que cabe a cada um, lógico, cabe ao líder, né, envolver e dizer o significado, mas a cada um trabalhador de valorizar o seu trabalho. E aqui Perfeito. não vou nas relações de trabalho, não é isso. Independentemente, nosso trabalho Do servir, né, Ana? muda Do a serviço. vida de alguém. Então, quando você se propuser a fazer, faça com muito zelo, né? Eu acho que todo trabalhador e todo líder deve ter isso. Tem uma cena significado. naquela série The Crown que ela é muito significativa nesse sentido aí, né? É quando chega uma secretária nova para Churchill e aí, obviamente, lá naqueles anos não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, né? Então, o trabalho dessa menina era o quê? Ela pegava a correspondência da mesa da secretária e levava para a mesa de Churchill, que era o primeiro-ministro.
Só que essa menina vivia em conflito, assim, o meu trabalho não é significativo. Só pegar papel de uma mesa e colocar noutra e tal. E um dia a Tchotch percebeu que ela estava muito aflita, muito inconformada, muito angustiada, triste, depressiva. O que é que tá vendo? Não sei o quê. E quando ela finalmente abre o coração, aí Tchotch diz uma frase que é muito legal, cara. Ele diz assim, minha filha, sem o seu trabalho o império para. É isso. As decisões não são tomadas, né? Sem o seu trabalho o império para. Nada acontece. Porque se não tiver você aqui, quem vai me trazer aqui a informação importante para eu decidir? Então, assim, eu só estou decidindo porque está chegando na minha mesa e quem traz é você. No trajeto dançado. Então, ele conseguiu, cara, dar um significado para um trabalho simples como esse, né? E tem um outro exemplo que eu assisti um outro dia, que eu também achei incrível, até tenho usado aqui nas reuniões de liderança na igreja. Na época que o trabalho da NASA estava se preparando para mandar o homem à Lua, aí o presidente Kennedy foi fazer uma visita lá na NASA, né? Aí estavam lá os engenheiros, os doutores, todo mundo trabalhando, e tinha lá o varredor. Aí o presidente foi lá falar com o varredor, né? Olá, tudo bem? E aí, como é seu nome? Então, o que você está fazendo? Bem, um cara mais besta, né? Diria assim, tô varrendo. Você não estava vendo não que eu tô varrendo, né? Mas não, o cara respondeu assim, eu estou ajudando a levar o homem à Lua. Uau. Missão, né? Então, cara, o varredor, ele entendeu. Aí, a clareza do né? propósito, Ele né? entendeu, cara, o meu trabalho aqui está aí ajudando a NASA levou o homem à Lua. a mandar o homem à Lua. Então, na verdade, essa questão de você entender qual é a tua contribuição no projeto, né? E aí é em qualquer nível, né? Se você entende isso... Isso muda tudo. Do próprio líder significar, né? Tudo. O próprio líder significar. Foi o que Tchotch fez com a secretária. Exatamente. Ele significou o trabalho dela. Ela não estava enxergando, mas ele com o papel de líder... Mas ele foi lá e deu um start. E esse é um aspecto muito importante, é uma das principais atribuições de um líder, né? Você é inspirar as pessoas, é valorizá-las, é dizer que o trabalho dela é importante, e todo o trabalho identificar onde é que tem fraquezas ou virtudes e ajudá-las a desenvolver. Isso é bem o papel de um líder, né? Maravilha. Já encaminhando aqui para as palavras finais, o papo tá muito bom, a gente tem vontade de ficar conversando aqui, né? O dia inteiro. Mas é bem abrangente. É um aspecto muito abrangente que afeta frontalmente os resultados de uma organização, né? Eu acho que mais do que os resultados, isso é fato, né? Mas também essa questão do caminho, né? Da jornada, de você ter uma jornada mais prazerosa. Ontem, Moisés, por exemplo, falava com o time sobre que quando a gente, de certa forma, se engaja em algum propósito, você tem mais felicidade em fazer aquilo, né? Poxa, eu não estou varrendo qualquer lugar, né? Eu estou ajudando aqui a levar o homem para a Lua. E isso é fantástico. E eu queria ouvir de vocês palavras finais, que tipo de conselho vocês poderiam dar aí, né? Indicações, de repente, de livros, inspirações de vocês. Léo, bem, agradecer o convite de estar aqui, né, participando dessa conversa, desse bate-papo aqui incrível, né? Conhecer a Ana, satisfação, Ana, te conhecer, parabenizar pelo trabalho que vocês realizam ali na Casa do Durval, né? E eu queria deixar uma sugestão. Outro. Cara, leia o livro de Provérbios. Tá na Bíblia, você não vai pagar nada por ele, na internet tem grátis. Leia o livro de Provérbios. São 31 capítulos, dá para você ler um capítulo por dia. E lá em Provérbios, o conteúdo de Provérbios é um conteúdo de sabedoria, de vida prática. Cotidiano. Praticamente todo versículo é uma pérola. É uma lição. É uma pérola. E se você colocar em prática os conselhos de Provérbios, não tenham medo do que eu vou dizer agora. Você vai desenvolver todas as soft skills necessárias. Cara, garanta, né, Miguel? Garanta. Cara, não tem erro. Não tem erro. A minha mãe, né, ela dona Adna, ela só fez até a 5ª série. O meu pai concluiu o ensino médio
fazendo supletivo quando ele já tinha 40 e tantos anos de idade para poder ter uma promoçãozinha lá, sei lá, aumentar 5% no salário dele, que já era pouco. Mas mamãe sempre diz assim, vamos ler Provérbios, vamos ler Provérbios, vamos ler Provérbios. Então, ela derramou muito sobre a minha vida e dos meus irmãos sobre essa questão, porque Provérbios ela vai lhe dizer como você vai lidar com o seu eu, como você lida com as outras pessoas, como você lida quando está diante de uma autoridade. Ela vai te dar princípios que, se você colocar em prática, elas vão fazer com que, até quando você estiver num lugar que você não entende nada, você ainda se passe por uma pessoa inteligente e sábia. Uau. Fala sobre poder, dinheiro. Poder, sexo, relações, fama, relações trabalhistas, relações familiares. Cara, tá lá. É lei. Às vezes as pessoas têm um preconceito com religião, porque existe aí muitas explorações, existem muitas outras coisas aí que não vale nem a pena a gente perder tempo falando aqui. Uhum. Mas a Bíblia é um livro de sabedoria. Então, lê Provérbios, né? Lê Eclesiastes. Tem material ali para você se tornar um cara incrível. Dá mais de... O professor vai ser Rei Salomão, né? Só, vai ser Cristo só e ele. Salomão. Só ele. Fantástico. Esses livros bíblicos religiosos, eles têm um fundamento realmente de ensinamento muito elevado. Porque é a vida toda, ele pega a vida inteira, né? Sem sombra de dúvida, que queira para qualquer lição, inclusive. Você quer se tornar um sujeito que conhece mais da vida, leia, né? Porque vale a pena. Eu vou em 2 pontos aqui. Acho que o pastor conseguiu, Ana, também complementar tudo, né? Mas só duas coisas que acho que, do ponto de vista mais prático para o empresário, que eu consegui identificar aqui. Eu gosto muito de ver sobre o grupo Primo, né? Do Tiago lá. E um dos princípios dele, ele fala assim, sobre liderança, né? O 10º princípio. A primeira vez a culpa é do general. A segunda vez a culpa é do general e a terceira vez a culpa é sua. Então, isso fala muito sobre o papel do líder de, não tá acontecendo, então deixa eu olhar para o meu papel como líder, né? Como que eu estou comunicando, né? Que às vezes eu não estou comunicando bem, né? Enfim, isso aí. E um outro ponto também que eu destaquei aqui... Cara, me permite fazer Claro. Acho que vai estourar o... Não, vai lá. Eu acho que tem uma coisa muito legal, né? Que a gente busca trabalhar na igreja, que é o seguinte. Todo trabalho ele vai ter acertos e vai ter erros. Dificilmente você consegue fazer alguma coisa que vai ser nota 10, né? Que vai ser perfeito. Uhum. Sempre, se você olhar direitinho, né? Se você for aumentando aí o grau da lupa... Só quando a gente for puro. Exatamente. Né? Mas enquanto você for aumentando o grau da lupa, você vai ver a imperfeição. Uhum. Né? Tanto que eu sempre gosto de dizer aqui, cara, a gente trabalha com versões aqui. Né? E eu tenho que estar com a minha mente aberta sempre para melhorar. Né? Tem uma versão ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4. E nesse aspecto do que você estava falando, eu acho que uma coisa muito legal é o seguinte, cara, quando o teu time acertar, parabeniza o time. Quando alguém do teu time errar, você como líder, assuma a responsabilidade. Eu digo a mesma coisa. Assuma a responsabilidade. Porque o líder, cara, que é um cara de caráter, que é um cara íntegro, ele cuida da sua equipe, ele cuida do seu time. Né? Não, mas é porque aquele cara lá da equipe é um picareta, é um cara que não quer trabalhar. Pô, o cara numa empresa, manda ele para o RH. Você permitiu que ele estivesse ali, você está permitindo que ele a responsabilidade é sua. A responsabilidade é sua, né? É isso aí. Cara, estou aqui na igreja, aqui a gente não dá cartão azul para ninguém, né? Uhum. Mas a gente precisa pelo menos chamar a pessoa, vem cá, ó, isso aconteceu assim, 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 o que é que tá vendo, bababá, bababá. É alguém que tá aqui, mas não tá, ou seja, ela não quer mudar, ela não quer... Cara, aqui não é o lugar dela. Sim. Porque, assim, ninguém vai mudar se não quiser, ninguém vai melhorar se não quiser. Então, por que você tem que estar com alguém que não quer fazer parte disso? Mais atrapalha do que ajuda, né? Exatamente. Né? Isso não faz sentido. Isso não faz sentido para ninguém. Né? Então, resumindo, né? Cara, o time acertou, o trabalho foi bem feito, parabéns pro time. Ainda que o líder seja um cara importantíssimo nisso todo.
né? Mas Alguém- a importância dele está exatamente nesse reconhecimento. Nessa capacidade, né? De agir nos Alguém errou, bastidores não sei ali. o quê. Não, cara. A responsabilidade é minha. A responsabilidade é Na minha. hora que o fogo tiver... eu tô lá. Perfeito. Sou eu. Muito Capitão é o último a pular do navio, né? É. E o segundo ponto é que o Jeff Bezos da Amazon, né? Acho também muito legal. Ele tem uma regrinha lá que ele chama a regra das 2 pizzas, tá? Eu tô falando isso aqui, evidenciando para que o empresário é coisa muito prática e muito simples de colocar. Ele nunca faz reuniões em que 2 pizzas não seriam suficientes para alimentar todo o grupo, né? E há alguns que falam que, no caso, não seriam de reuniões, mas ele não compõe, não dá equipes maiores do que o que 2 pizzas poderiam alimentar. Então, 2 pizzas alimentam 10, 12 pessoas, seria ali o nível. E aí, não, eu preciso aumentar isso. Não lhe impede de crescer. Você pode crescer, vai criar novos estágios de liderança. E foi o que aconteceu lá, né, lá atrás com Moisés, né? Que ele foi delegando lá tribos e líderes até para conseguir carregar Cara, lá. esse negócio do Moisés dava um podcast só para isso. Né? Porque é muito interessante esse lance da delegação de autoridade lá com Moisés, que Moisés foi um líder incrível, ele foi o grande legislador de Israel e o grande libertador, né? Mas ele fazia tudo sozinho. E quando o sogro dele, que era sacerdote, chega, né, e diz assim, cara, como é que tá aí a empresa, né? Vamos pensar no povo como uma empresa, né? Como é que tá a empresa? Cara, tá bombando, olha, saímos do Egito, estamos aqui, tá tudo fluindo. Aí Jetro vai lá e diz, cara, eu vou passar um dia com você aqui. Deixa eu ver como é que tá esse negócio. Aí Jetro passa prática, um dia com ele lá. Quando chega no final do dia, Jetro, né, mais velho, mais experiente, senta com Moisés e diz, rapaz, eu tô vendo que o que você tá fazendo não é bom. Daqui a um Sim, tempinho. não é bom. Tá fluindo, tá dando tudo certo. Cara, é o seguinte, você vai morrer e você vai matar muita gente. Você tá pegando a carga toda sozinho, não faz isso não. Delega, chama pessoas de confiança, treina elas, equipa elas e divide a responsabilidade. Estabelece líderes operacionais, líderes táticos e líderes estratégicos. Bem, não tem essa palavra operacional, tático e estratégico na Bíblia. Tá ali assim, líder de 10, líder de 100, líder de 1000. Operacional, tático e estratégico, entende? Então, e Moisés aplica isso. E as demandas do povo, né? Começa a ser resolvida de forma mais... começou a fluir, né? Mais natural, mais fluida. Né? Mais fluida. Realmente dá outro podcast. Não, mas eu acho que essas lideranças religiosas, elas são um podcast bem... Já estamos deixando a deixa, né? Eu tenho spoiler para o próximo podcast, mas eu acho que elas têm uma referencial de base, como a gestão militar tem uma base para a administração. A questão da organização, da organização, hierarquia, tudo. né? Na questão militar, eu acho que as lideranças religiosas, elas deixam realmente um legado muito, muito importante, que hoje se fundamenta em muitos livros da ciência. Dá um podcast interessante, tá, gente? Às vezes a pessoa não está querendo misturar aí a religião, mas é interessante. Ana, Edson, queria agradecer demais a vocês, né? Vocês, como Moisés falou, são líderes que nos inspiram, né? A Ana nos inspirou lá atrás a começar a pegar, cortar o mato, de fato aprender, né? E apanhar, e levantar, e errar, e aprender de novo. Nossa gratidão, Ana. Você sempre será bem-vinda nesse projeto, tá? E pastor Edson, que nos ainda, né? Não que a Ana não nos inspire hoje, mas que a gente tem essa relação mais próxima, mas que nos inspira na condução desse crescimento da nossa organização, do nosso modo de viver, de uma forma geral. Muito bom ter vocês aqui, muito bom mesmo. Isso faz parte, de certa forma, da nossa essência, de quem nós somos, né? E quando a gente pensou, quando a gente projetou em estar falando um podcast, a gente tem que falar do que a gente vive, da nossa realidade, né? Até para que seja genuíno e que as pessoas realmente enxerguem valor em tudo isso. Queria agradecer demais a vocês pelo sim de vocês. Eu desejo muito sucesso, né, em ambas as organizações, que vocês continuem prosperando e fazendo esse trabalho social que faz a diferença, né? Que no final do dia é o que transforma a nossa cidade, a nossa região, o nosso país, que existam mais Anas, mais Edsons, né, ao longo do país, para que a gente possa, né, com visão, com liderança, para que a gente possa estar transformando e gerando mais prosperidade, mais riqueza, mais felicidade para o povo. Muito obrigado, viu?
Obrigado. Eu é que agradeço a vocês, né? Uma alegria. Muito obrigada, pastor Edson. Foi um prazer conhecê-lo. Depois a gente vai fazer um podcast, nem que seja assim, sem holofotes, sem microfones. A Moisés e a Léo. Desejo assim, né? A gente está aqui no segundo ciclo, na segunda década, né? Da constituição da rede. Desejo muita prosperidade para vocês. Realmente, assim, vendo vocês daqui a uma década já com uma sede, né, que possa estar atendendo aí a muitos clientes no país inteiro. Nosso país precisa, o foco do olhar para o micro e pequeno empresário é uma necessidade. Esse segmento, ele sustenta uma base da nossa economia de país, né? E precisa se profissionalizar. Então, vocês estão atuando, vocês fazem esse braço social, porque há uma necessidade, uma carência, né? E essas empresas, esses empresários precisam mudar a mentalidade, porque assim, não vai deixar de ser pequeno nem médio, mas eles precisam ter um olhar profissionalizado. E é um trabalho que vocês vão fazer. Então, em 2020, em 30, né? 2030 a gente está completando aí 2 décadas e que vocês vão estar aqui no novo podcast dizendo Deus assim, quiser. processo evolutivo, atuação e já com clientes de vocês já Trazendo exemplos relatando próprios, né? isso, o crescimento deles. Então, assim, muita prosperidade, muitas bênçãos, muita luz e a minha felicidade é enorme, viu? Esses meninos são bem formados, não só profissionalmente, mas têm uma formação humana, familiar muito sólida. Então, quem tem uma formação humana, familiar, religiosa muito sólida, gente, dificilmente vai fazer algo que não seja muito bom, muito cuidadoso e muito responsável. Então, luz para a rede e para vocês Obrigado. e todos. Obrigado, Ana. Valeu, gente. Valeu, gente. Valeu, Moisés. E você que está em casa, não perde o próximo episódio, né? Fica ligado aí nos nossos canais, nas plataformas digitais. Tenho certeza que esse projeto vai agregar cada vez mais conhecimento a você. Obrigado, gente. Foi ótimo estar com vocês. Valeu.